Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Hospital da Alma, um lugar e um momento que a gente abre espaço na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração para refletir a respeito da vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renúncia. Está na hora da gente começar a renunciar algumas coisas, algumas situações das nossas vidas para que a gente possa ser feliz. Ao contrário do que as pessoas falam sobre ter, obter e adquirir mais, a palavra de hoje, a intuição que eu tive hoje, para que a gente possa refletir, é renunciar. Às vezes a gente vai precisar renunciar para a gente ser feliz. Qual que é o contexto da palavra renunciar? Renunciar, transitivo direto e transitivo indireto. Não querer mais, recusar, rejeitar, desistir da posse, abdicar, renunciar. Exemplo, renuncio o trono por amor. Vejam bem, queridos, por que nós estamos falando de renúncia? Renunciar. Esse final de semana eu tive um ensinamento profundo com a espiritualidade sobre renunciar. Às vezes a gente quer muitas coisas, né? Quer um relacionamento, quer ter algumas amizades, manter, né? Algumas amizades, quer manter aquele emprego, quer manter aquele ambiente que você está frequentando e que de repente não é um ambiente adequado mais para você. Você quer manter um jeito seu de ser, um jeito seu de falar, um jeito seu de estar na presença de outras pessoas. E isso às vezes não é bem visto, isso às vezes não é bem aceito, né? Quantos de nós temos aí boas intenções em fazer algo e as pessoas não entendem isso de uma certa forma, né? De uma forma ou outra, as pessoas não entendem. Então, eu fiquei pensando, por que não? Por que a gente não pode renunciar? Rejeitar esse jeito. Vamos supor, tá? Eu tive um exemplo prático no sábado, de uma professora, ela falando assim, às vezes a gente precisa rejeitar o nosso jeito de explicar as coisas para as pessoas. Abrir mão, sabe? Abdicar. Não precisa, sabe? Não precisa explicar, argumentar tanto. Deixa quieto. Deixa, você sabe do seu coração, você sabe da sua intenção, você sabe da sua proposta como um ser humano. Você tem bem definido dentro de você as suas questões e o seu objetivo de vida. Contudo, querer explicar às vezes, querer mostrar para as pessoas às vezes o que você é, o que você pensa, o que você deseja, a sua intenção, não é bem-vindo, não é bem aceito, não é bem compreendido e nem bem entendido. Então, por que não renunciar? Por que não abdicar de querer explicar? Por que não abdicar dos nossos amores? Por que não renunciar à nossa expectativa acerca das pessoas e acerca de você mesmo? Você já parou para pensar o quanto você tem expectativa sobre si? O quão grande é a sua agenda no dia a dia que você quer dar conta e precisa cumprir e se compromete ali em fazer várias coisas? E às vezes essas coisas nem faz tanto sentido para você no dia a dia, mas você tá ali. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E às vezes a gente tá nesse preciso, tem que, sem nem chegar num resultado final positivo. Às vezes a gente se propõe a fazer coisas que no final do dia, ou no final de uma temporada, ou no final de uma jornada, às vezes até de um relacionamento, de vários tipos de relacionamento, no final de uma jornada, você vai pensar, o que eu ganhei com isso? Aonde isso me levou?
no fundo, qual foi o benefício dessa minha atitude? A gente precisa ter muito claro aonde a gente quer chegar e o que a gente quer obter da vida, né? E de certas situações. Porque senão é muito mais fácil a gente renunciar. Renuncio o desejo de estar certa, de estar certo. Vou abdicar desta amizade, vou renunciar, rejeitar esses ambientes, rejeitar essas companhias, por que não? E eu não digo rejeitar no sentido de você menosprezar as coisas, as pessoas, ser ingrato, não é nesse sentido. Mas é no sentido de eu vou deixar ir, eu vou não querer mais esse tipo de situação. Eu vou recusar esse convite, eu vou recusar passar por isso novamente. E muitos de nós, a gente leva muitas coisas pro coração, né? Acontecem situações, a gente escuta muita coisa que a gente não entende ou até entende, mas que a gente leva pro coração. E aí a gente fica remoendo aquilo. Eu faço muito isso, fico remoendo, mas por que a pessoa falou isso ou aquilo? Eu não entendi. E aí eu cheguei na seguinte conclusão: Érica, rejeita, renuncia isso que a pessoa está te entregando. Ela está te entregando o lixo dela, o medo dela, a vaidade dele ou dela, o orgulho, o egoísmo. Rejeita. Rejeita aquilo que não vai fazer bem para você. Simplesmente renuncia, fala, eu não aceito isso mais, recusa. Recusa ouvir as coisas e deixar entrar no seu coração. Simplesmente na hora que tá entrando, na hora que você tá ouvindo algumas coisas, renuncia, corta. Fala assim, eu renuncio em nome de Deus essas palavras agora. Eu recuso que isso entre dentro da minha alma. Eu vou abdicar dessa situação e isso não vai me fazer mal. Eu não aceito isso mais. Eu não quero isso mais para minha vida. Por que não aprender a renunciar? Porque a gente só aprende a aceitar, acolher, e isso é muito válido, isso é muito bom, mas tem alguns momentos que não precisa, que a gente pode sim recusar. Recusar pessoas, recusar ambientes, recusar palavras, recusar sentimentos dos outros, que não é nosso e que as pessoas jogam isso para nós, né? Como um fardo, né? Como as pessoas jogam às vezes as expectativas delas como um fardo que nós precisamos atender essas expectativas. E a gente acolhe essa expectativa e isso vira um peso para nós. Por que não rejeitar essa expectativa do outro? Falar assim, não, eu recuso. Eu não aceito você colocar esse peso em cima de mim, querendo que eu seja e faça as coisas desse jeito, sendo que eu não tenho essa capacidade, essa habilidade ainda. Por que não falar um não? O renunciar, gente, às vezes é falar um não para você mesmo. Falar um não para você no sentido de, não, eu não vou falar sim para todo mundo. Vou renunciar esse meu excesso de sim, né? Esse meu excesso de disponibilidade, esse meu excesso de ajuda ao próximo, esse meu excesso, às vezes, do meu próprio egoísmo. Às vezes eu tenho que falar sim para mim, ok, eu vou ser um pouco mais altruísta agora, porque ser altruísta também é bom pra mim. Entende isso, gente? Entende que às vezes a gente precisa modificar o nosso jeito de estar no mundo, o nosso jeito de conviver com as pessoas, e sim, renunciar é bom. Renunciar às nossas expectativas é maravilhoso. Renunciar às palavras duras das pessoas é maravilhoso. Recusar o lixo tóxico que as pessoas tentam colocar na nossa alma é maravilhoso. Nós não precisamos ficar com tudo.
Por que nós gostamos? Essa é a pergunta, né? Que eu me fiz esse final de semana. Por que a gente gosta tanto de ficar com o lixo do outro? De aceitar o lixo do outro? De aceitar a doença, às vezes, mental, emocional do outro? Por que a gente gosta? A sensação que me dá é que a gente gosta de aceitar a coisa não boa do outro, a gente aceita. A gente não renuncia. Você já repararam para pensar nisso? Você não renuncia, você não fala assim, recuso, daqui para cá isso não entra. Ah, essas palavras que você tá falando para mim, isso aqui não é meu. Ei, parou, dá um break. E você não precisa falar isso para a pessoa, você fala isso espiritualmente para você. Você coloca a sua mão espiritual na frente e barra. Fala, isso aqui eu não escuto mais, isso aqui eu não aceito. Ainda que a pessoa fale, mesmo sem você querer ouvir. Ainda que a pessoa tente ultrapassar, não só a pessoa, as pessoas, tente ultrapassar o seu limite. Ainda assim, nós temos o poder de renunciar, de recusar, de rejeitar, de abdicar de tudo aquilo que é venenoso, que é maldoso do outro. A pergunta que eu quero fazer para nós e para mim também é por que a gente não resiste a receber o mal? Por que a gente compra o mal alheio? Eu não consigo entender isso. Esse é um papo meio de reflexão, é meio uma DR comigo mesma. Eu não consigo compreender por que a gente não demite certas pessoas da nossa vida. Por que a gente não abnega, sabe? Tipo, recusa certas situações na nossa vida. Esta é a pergunta que eu quero fazer para mim e quero fazer para vocês. Por que não? Por que não renunciar? Por que não negar algo que não está nos fazendo bem? Eu nego isso. Eu não aceito, eu não admito. Eu não deixo isso entrar em mim. Eu não mancho mais o meu coração. Eu não deixo isso me corromper, me adoecer. Eu simplesmente renego todas essas palavras de dor, de maldição, de maldade que você tenta colocar como uma verdade na minha vida. Eu renuncio toda a sua maledicência, todo o seu mal, toda a sua inveja, todo o seu medo, toda a sua agressividade agora. Por que a gente não faz isso? Ainda que no oculto, ainda que somente na nossa alma, ainda que somente no nosso coração, por que a gente não renuncia? Tem uma passagem bíblica que diz assim, que para você viver feliz, você precisa renunciar a si mesmo e aprender a viver conforme a vontade de Deus. Gente, essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo e que eu fico pensando, como que eu renuncio a mim mesmo? Como que eu deixo de ser eu para viver o que Deus quer que a gente viva? Como que eu faço isso, né? E aí, o que a gente precisa entender? Não só nessa palavra da renúncia da Bíblia, mas como nessa outra que eu estou falando para vocês. Olha o que está escrito a Bíblia. A renúncia é uma salvação. É um propósito para a vida eterna. A renúncia, ela vai curar o orgulho, o egoísmo e a podridão. Nossa e do outro. E aí, olha que interessante. Você concorda que se você renunciar à maldade alheia e falar assim, eu não aceito isso mais, eu não compro mais esse ponto de vista não é meu? Você concorda que se você fizer isso, você também vai estar ajudando o outro a curar o seu orgulho, a curar a sua podridão? Concorda? Olha só, você está falando um não. Eu não aceito ouvir isso. Eu não aceito passar por isso mais.
Você concorda que isso é uma salvação também para o outro? E a gente tem a sensação de que a gente tem que falar sempre sim e que isso vai ajudar o outro? Gente, não. Às vezes falar não, eu não aceito, eu não acredito, eu nego isso agora. Você vai ajudar o outro a se salvar também. Então isso não é uma coisa totalmente errada e não é algo que vai provocar o outro. E se provocar, um beijo no ombro, porque aí é um problema de cada um. O que eu tô querendo dizer para nós e para mim também é que se a palavra renúncia, segundo a Bíblia, é salvação, se você renunciar a algumas coisas, você estará sendo salvo de si mesmo. Salvo das suas expectativas infundadas, do seu controle excessivo, do seu medo exacerbado, das suas dúvidas lamuriosas. Você vai estar sendo salvo de si mesmo. Quando você renuncia os seus pensamentos tóxicos, os seus pensamentos de ruminadores, você está sendo salvo de si mesmo. Olha que interessante. Olha que bacana você poder entender que falar um não para sua mente, às vezes, não, eu não vou pensar isso. Não! Grita na sua mente, fala, dá um tempo. Mente, dá um tempo agora, chega. Chega de falar bobagem pra mim. Chega desses pensamentos mimizentos que fica, você é isso, você não presta. Quantos de nós deixa os nossos pensamentos nos adoecer, nos arruinar, nos autodestruir, porque a gente não tem a capacidade de renunciar os pensamentos tóxicos. Quem coloca esses pensamentos em nós? Nós. Quem deixamos ele aparecer e ele ultrapassar tudo? A gente mesmo. Por que você não breca e fala assim, chega, eu recuso pensar isso acerca de mim mesmo. Eu recuso. Eu não vou perder o meu tempo pensando coisas ruins de mim. Dá licença. Pelo amor de Deus. O pensamento, você fica quieto. Olha, faz favor. Por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Não é, gente? Por que a gente não faz o seguinte? Alguém tá falando bobagem pra você? Muita gente fala bobagem pra gente, tá? Muita gente tem os seus medos, as suas angústias, os seus traumas e vem jogar isso pra nós como uma verdade, né? O trauma é do outro, mas aí o outro fala que você que causou esse trauma, né? A culpa é sua. Tem muita gente que tem essa habilidade de não resolver os seus problemas, os seus traumas e jogar os seus traumas no colo do outro. As pessoas fazem isso. A gente também faz, em alguns momentos. A gente também não é bonzinho, vai. A gente também não é bonzinho, a gente não é flor que se cheira. A gente faz isso. Acontece que alguém vai ter que ser sensato na vida e começar a falar, chega, eu recuso receber o seu trauma como uma verdade que eu tenha causado isso em você. Acabou isso. Eu não aceito. E, gente, não é palavra. Não é você falar em palavra. É energia. É aquela energia que você traz do fundo do seu âmago e vem subindo. É uma recusa tão verdadeira que a pessoa que estiver recebendo o seu... Dá um tempo... ela vai sentir, ainda que você não fale, ainda que você não verbalize, ainda que você não brigue, a sua energia vai ser tanta que a pessoa vai entender que chegou o limite, que você colocou um basta, que você realmente falou assim, não, eu recuso isso, não dá isso mais pra mim, eu não aceito isso mais. Entende isso, gente? E a gente precisa aprender a todos os dias a renunciar coisas e a acolher coisas. E o que eu quero dizer com renunciar todos os dias? Hoje foi um dia que eu já acordei com vários pensamentos. Papapá, pipipi, papapá. Eu falei, não, recuso.
Eu recuso acordar hoje de manhã, depois de um trabalho lindo que eu passei esse final de semana, com esse tipo de ideia. Isso não vai me pegar. Gente, mas eu falei com uma verdade, sabe? Uma verdade pra mim, que eu juro pra vocês que dali, na hora que eu recusei, eu pus um stop na minha mente. Eu falei assim, stop. Eu, pum, rapidinho fui, me troquei, tomei um café, me arrumei, passei um batom e tal. E a vida continuou. Eu falei, é essa a palavra de hoje, a live vai ser sobre isso. O nosso poder de renunciar coisas que não nos fazem bem. E às vezes, gente, além da gente renunciar isso, às vezes a gente vai precisar desistir da posse de querer ter razão, de querer estar certo, de querer dar a nossa opinião, de querer se mostrar uma pessoa de valor. Às vezes a gente vai precisar renunciar dessa posse, principalmente nos relacionamentos. Vocês já repararam que nos nossos relacionamentos de casal, ou de amizade, ou de trabalho, você tem uma tendência a querer ter posse de algo? Ter posse da sua opinião, ter posse de dar explicações, ter posse de demonstrar a sua boa intenção, ter posse de demonstrar o quanto você é importante para aquele trabalho ou para aquela situação. Você quer ter a posse de dar a sua opinião e ser respeitado, e ser aceito, e ser entendido, entendida. Já reparou isso? E já reparou o quanto isso muitas vezes é extremamente cansativo, desgastante? O nosso querer estar ali, o nosso querer falar algo. Já reparou o quanto é desgastante? E às vezes as pessoas não estão nem aí. As pessoas não querem te ouvir. Elas estão pouco se lixando para a sua opinião. Já reparou isso também? Tenta renunciar. Tenta estar hoje, ou amanhã, ou essa semana, nesses ambientes. E naquele momento que vier aquela ânsia de você querer ter a posse da fala, a posse da sua opinião, a posse de dar a sua razão, tenta simplesmente renuncio agora o meu momento de explicar. Eu vou renunciar agora o meu momento de falar algo. Eu vou deixar. Eu não quero mais. Não quero mais me pronunciar. Veja o quanto isso vai ser delicioso para sua alma. Gente, às vezes renunciar é extremamente necessário para que a gente possa viver em paz e feliz. Simplesmente porque você fala, vou renunciar de retrucar. E o retruque então, gente? Quantos de nós estamos viciadas em se autodefender do ataque alheio? Porque tem pessoas na nossa vida, na nossa família, que convivem conosco, que são viciadas em acusações, são viciadas em julgar você, são viciadas em querer sempre colocar um defeito no jeitinho que você faz ou naquilo que você organiza. Sempre vai existir esses tipos de pessoas na sua vida. Às vezes é o seu próprio marido, sua própria esposa, às vezes é o seu filho, às vezes é a sua mãe, seu pai. Sempre é pessoas próximas, né? Que tentam sempre colocar um defeito naquilo que você faz, naquilo que você é, do jeito que você fala. Começa a abdicar da opinião deles. Começa a olhar para essas pessoas e fala assim, vou rejeitar tudo isso que essa pessoa falou. Ah, ela acha isso? Tô nem aí. Ah, ela pensa isso? Tô nem aí. Ah, ela acha isso? Ele acha isso? Tô nem aí. Olha que delícia! Renunciar à opinião alheia. Gente, isso é um máximo. Ontem aconteceu uma situação bem engraçada. Estava conversando com uma pessoa, dessas pessoas viciadas em julgamento, em te colocar para baixo, né? Estava conversando com uma pessoa dessa. E aí simplesmente
a pessoa falou uma coisa que na hora, quando a pessoa falou, na hora que eu escutei, o corpo começou a ferver, começou a trazer um turbilhão. Eu já ia comprar, na hora. Começou a vir uma coisa, um comichão, uma coisa que eu já iria responder. Eu iria responder, porque veio assim, ó. Às vezes tem algo que é mais forte do que nós, né? A pessoa fala uma coisa, você fala, não, gente, tá errado isso aqui. Imagina, não vou me permitir a isso. Aí vem, né, aquela coisa, aí você vai falar. Quando eu ia falar, eu falei, eu renuncio o meu poder de fala agora. Soltei pro ar. Falei, universo, toma. Eu vou renunciar o que eu iria dizer, sabe por quê? Porque se eu disser o que eu iria dizer, eu estou me igualando a essa pessoa. Se eu disser o que eu queria dizer, o que eu iria dizer agora, simplesmente eu estou dizendo para essa pessoa que eu sou do mesmo jeito que ela. Porque eu simplesmente iria me defender atacando. Aí eu tomei uma decisão ontem. Eu falei, eu renuncio em nome de Deus, dentro da minha alma, o rebatimento. Sabe aquela situação que você quer rebater? Que você quer, a pessoa fala e você, opa, vou falar também. Eu falei, eu renuncio. Eu renuncio às minhas boas intenções na vida dessas pessoas. Eu renuncio, eu me demito. Eu me demiti ontem e hoje da vida de algumas pessoas. Eu falei, eu me autodemito, eu me me recuso a estar na vida de certas pessoas, simplesmente porque isso vai me fazer bem, isso vai me fazer feliz. E era isso que eu queria falar hoje para vocês. Que tal a gente começar a renunciar a algumas situações para que a gente tenha a salvação? E quando Cristo fala renuncia, vem até mim, renuncia a você mesmo, é sobre isso que ele está falando também. Olha que legal você renunciar o seu ataque, renunciar a sua defesa, renunciar a sua opinião, renunciar você querer ter razão. Você concorda que isso vai te trazer uma paz? Ainda que isso te fira num primeiro momento, ainda que isso te traga uma situação desagradável num primeiro momento, você concorda que se você não quer mais certas coisas, isso vai te trazer uma paz? E nós precisamos de paz na nossa vida. E nós precisamos refletir a respeito do que nós estamos querendo e que não nos está trazendo paz. E que se a gente renunciar, pode ser que a gente tenha a paz que a gente precisa. Tem uma pessoa na minha convivência que eu já entendi que para eu ter paz, sabe o que eu vou precisar renunciar? A minha fala, a minha expressão, falar. Eu vou precisar renunciar à fala para conviver bem com aquela pessoa. E tudo bem, porque terão outras pessoas que eu sei que ali eu tenho a escuta. Eu sei que ali eu posso dizer algo. E a gente precisa abrir a nossa consciência e abrir o nosso entendimento para compreender essas coisas. Para compreender que ali, naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele ambiente, eu vou precisar renunciar para viver em paz. E vai ter outros ambientes que você vai precisar de receber o acolhimento, de ser quem você é, porque você ali é aceito, você ali é aceita. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente entender isso. Esse é o mais legal. Está tudo bem. O problema é que a gente sofre porque a gente não entende o momento de que está tudo bem. Ali, naquele ambiente, está tudo bem você se expressar e você falar e você ter a sua opinião. E em alguns ambientes não está tudo bem, a gente não entende essa diferença. A gente quer
colocar tudo, que seja tudo bem em todos os locais. Os locais, com todas as pessoas, com todas as amizades. Não. A gente precisa aprender a se colocar no nosso lugar de fala, a se demitir de algumas situações para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. Sair de cena em determinados locais, sair de cena da convivência com determinadas pessoas vai ser o melhor que você pode fazer para a sua saúde mental e para a sua saúde emocional. Infelizmente, a gente tem que aprender isso e amadurecer nessa questão. Infelizmente, a vida é assim. Ela não é um morango em todas as situações e a gente precisa realmente compreender para que a gente possa ser feliz. E às vezes, gente, sinceramente, às vezes ser feliz é você estar em silêncio, no seu canto, sozinho ou sozinha, apenas respirando, apenas estando em paz. Às vezes a gente precisa entender isso. E renunciar também do barulho, renunciar do movimento, renunciar de estar com pessoas, às vezes vai ser a salvação para o momento que você está passando agora. Estar um pouco em silêncio, renunciar à convivência é a melhor coisa que você pode fazer por você, na situação que você está passando agora. Entenda isso. Aceite isso. Acolha essa renúncia. Porque às vezes a gente acha que renunciar é dar um passo para trás, é regredir. Não é nada disso, gente. Não tem nada a ver com isso. Às vezes renunciar é simplesmente um ato de autocaridade, de autocompaixão para consigo mesmo. Às vezes renunciar é um ato de amor próprio, de autoamor para com você. Porque isso é sabedoria. Saber renunciar é sabedoria. Eu estou assistindo uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos, na Netflix. Gente, essa série é maravilhosa. E a gente aprende muito com os ensinamentos dessa série. E a gente aprende também sobre a renúncia. Renuncia a querer estar certo, ou em querer dar a última palavra. Muitas vezes nessa série, é uma série que conta a história de Jesus, os discípulos, né? Os escolhidos vão lá falar, mas Senhor, e isso, mas é aquilo, mas é aquilo. Ele renuncia ao seu poder de fala. E ele só fala assim, espera o tempo, ele vai dizer. E as pessoas ansiosas, não, mas eu quero saber, me conta e tal. E ele, agora é a hora do silêncio. Ele renuncia a falar. E às vezes a gente tem que renunciar também o se calar, né? Quantos de nós estamos calados? Porque a gente fica renunciando. No relacionamento você não tem mais voz, você não tem mais expressão, você já morreu por dentro. Porque simplesmente você não tem mais expressão. Você não consegue mais ser quem você é. Às vezes você tem que renunciar isso. Renunciar o ficar quieto ou quieta. Eu renuncio, eu rejeito a minha voz calada. Eu não aceito isso mais. Eu não aceito mais não poder me expressar. Eu não aceito mais ser rejeitado ou rejeitada nessa situação. Então, gente, olha quanta coisa uma simples palavra, renunciar, pode te trazer de saúde e de discernimento, de compreensão da vida. Uma simples palavra, renúncia. Não queira isso mais. Não aceite, desista, abdique. Isso pode ser tanto pelo lado de querer ter razão e de querer falar,
quanto pelo lado eu não aceito mais ficar calada. Eu não aceito mais o desrespeito. Eu renuncio à falta de respeito. Eu recuso a falta de respeito. Eu recuso a agressividade. Eu recuso o desamor. E agora eu começo a me autocuidar, me autoamar. Ainda que esse amor não venha de ninguém. Às vezes a gente tem que dar uma chance para nós mesmos em não ficar esperando o amor do outro e realmente renunciar o querer o amor sempre do outro e começar a trazer isso para si próprio. A falar, a partir de agora, eu busco me tratar com respeito. A partir de agora, eu busco me expressar para mim mesmo, para mim mesma. E eu busco cuidar de mim. Ainda que ninguém cuide. Ainda que ninguém ligue. Aqui em casa, gente, eu faço as coisas para todo mundo. Me pergunta se alguém faz alguma coisa para mim aqui. Se alguém fala assim, eu vou fazer um suco, você quer? Eu vou fazer uma comida, eu vou deixar para você. Pergunta pra mim se alguém faz isso aqui em casa. E sempre eu, pá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a cuidar de mim. Eu vou fazer o meu suco, eu vou fazer a minha comidinha que eu quero, minha salada. Vou fazer pro outro também. Mas em primeiro lugar, eu vou me colocar em primeiro lugar. Às vezes você tem que renunciar, colocar o outro em primeiro lugar na sua vida. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que às vezes você deixa de fazer o seu skincare, de cuidar do seu cabelo, porque você tá conversando com a amiga, porque você tá ajudando alguém e você tá esquecendo de você? Quantas coisas, né, gente? Pra gente refletir nessa semana. Quantas palavras que vieram agora aqui para que a gente possa sair da nossa letargia, do automatismo que a gente se encontra em fazer sempre as mesmas coisas, esperar resultados novos. Quanta clareza que a gente tem no dia de hoje, na manhã de hoje. O que mais é possível para que a gente possa aprender a ser feliz? O que mais é possível? O que mais nós precisamos deixar ir para que possamos ser felizes? Às vezes a gente tem que deixar ir a nossa vaidade, o nosso orgulho, renunciar o nosso orgulho, o nosso medo. Às vezes a gente tem que renunciar à nossa vaidade excessiva para que a gente possa ser feliz. Realmente eu desejo que você tenha coragem de desistir de coisas que te fazem mal. Realmente eu desejo que essa manhã, segunda-feira, possa ser um divisor para você começar a recusar, a rejeitar situações que te fazem mal, que te deixam para baixo, que te destroem. Realmente eu desejo que essa manhã você possa renunciar tudo aquilo que você ouviu esse final de semana, que foi uma merda, que você não merecia, que você possa deixar ir isso, tira tudo, tira aquilo que ficou aqui no coração, vai tirando, tá vendo? Que tava aqui, deixa sair, deixa vir, retira, pega, embala, coloca partículas de amor em tudo aquilo que a pessoa falou e vai, universo, leva. Realmente eu desejo que você, essa semana, hoje, faça isso para a sua saúde mental e emocional. Assim como eu estou falando para você fazer, eu farei no meu dia de hoje. E eu desejo que você tenha realmente esse poder de se autocuidar
de se autocurar e de jamais, jamais, jamais deixar ninguém te rebaixar. Renuncia a isso agora. Renuncia dentro da sua alma. Ninguém jamais fará eu me sentir uma pessoa má, ruim, inadequada, feia, despretensiosa. Jamais. Eu vou renunciar isso. Eu renuncio isso agora dentro de mim, em nome de Deus. Em nome de Deus. Isso não vai acontecer mais comigo. Isso eu desejo para mim. E isso eu desejo para você. Que possamos ter uma excelente semana. Uma excelente segunda-feira, uma excelente terça, quarta, quinta, sexta. Uma excelente semana. E a partir de agora nós temos o poder na nossa mão de renunciar tudo aquilo que nos fazem mal. E eu conto com você para você cuidar de você mesmo. Eu conto com você e eu conto comigo também. Um beijo no seu coração, na sua alma. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso devocional às 7h10 da manhã. Tá bom? Um beijo. Beijo TikTok, Instagram, YouTube. E a gente se vê amanhã novamente. Fiquem com Deus, gente.